versículo 9. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Aleluia! Glórias a Deus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor, por bondade, nos concede de estarmos na presença dEle. Privilégio maravilhoso. Quero também agradecer ao nosso pastor pela confiança, nos permitindo compartilhar com a igreja uma palavra nesta noite. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e um Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Podem tomar o vosso assento. Glórias a Deus. Aqui, a leitura que nós fizemos é bastante conhecida, inclusive Marcos, ele sintetiza muito bem os acontecimentos, né? De uma forma bastante resumida, e Marcos traz a respeito dos acontecimentos que ele narra. Ele fala sobre o batismo de Jesus, ele fala sobre Jesus sendo impelido ao deserto, a tentação que Jesus passou e a vitória de Jesus, tudo em alguns versículos apenas, né? 4 versículos. Ele sintetiza muito bem esses acontecimentos. E são relatos que muitos de nós conhecemos. Talvez alguém não tenha conhecimento desse texto entre nós, mas basicamente é isso. A narrativa fala sobre o batismo de Jesus, fala sobre a tentação de Jesus, a qual se deu no deserto, e também uma grande vitória que ele alcançou ali no deserto. Antes de tudo, irmãos, precisamos, eu fico até maravilhado porque Deus já falou conosco aqui, eu senti até uma forma de confirmação daquilo que Deus propôs no nosso coração, compartilhar com a igreja, graças a Deus por isso. E nós devemos lembrar que Jesus, ele passou por todo esse processo, né? todo ele, de forma humana, sem levar em conta as suas características divinas. Isso é um fato já que nós devemos já ter de antemão, para nós levarmos em conta tudo aquilo que Jesus passou. Jesus não passou por esse processo como Deus. Foi como um homem, um ser humano, igual a mim e você, igual a qualquer um de nós aqui. Ele passou pelo batismo, ele como Deus, ele não precisava ser batizado. Como Deus, ele não precisava ser batizado. Ele passou pelo batismo como homem. O próprio Batista, quando Jesus vai até ele, peraí, mas eu, Senhor, como eu não sou digno disso não. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Misericórdia, como é que eu posso te batizar? E Jesus fala para ele: não, fica tranquilo. Faça conforme tem que ser feito. Aleluia. Faça conforme tem que ser feito. Aleluia. Eu estava dizendo para ele: eu estou aqui na sua frente como homem. Glória a Deus. Como um homem igual a você. Igual as demais pessoas que estão aqui
preciso passar pelo mesmo processo que elas. Jesus passou por esse processo, foi batizado, mas uma coisa também, irmãos, que chama a atenção, é o fato que Jesus, ele se dispôs a isso. Ele se dispôs a isso, ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado, ele não tinha, não foi obrigado a tomar essa decisão, ele decidiu por passar por todo esse processo, por amor, por amor. Jesus, ele vai passando por tudo isso e nós vamos olhando a narrativa dos evangelistas, é algo assim maravilhoso o processo, porque nós vemos a humildade de Jesus, sendo Deus, se colocando na mesma posição que a humanidade, se colocando na mesma posição que daqueles que ele mesmo criou. Ele vai, se coloca na condição de homem, é batizado, e aí acontece algo maravilhoso, onde nós já podemos, inclusive, tirar uma lição. No capítulo 3 de Mateus, no versículo 16, diz assim, capítulo 3 de Mateus, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, embora Jesus tenha chegado ali diante daquela multidão, porque havia uma multidão ali, a Bíblia diz que multidões iam até João o Batista para ser batizado, mesmo diante daquela multidão, e João dizendo para ele, Senhor, eu não sou digno, ele não bateu no peito e disse, não, eu sou Deus, eu posso, eu faço, não, porque ele estava na condição humana e tinha que passar por aquele processo como um ser humano, igual a qualquer outro, mas ainda assim, quando ele é batizado, há uma grande revelação, algo extraordinário acontece. Tantas pessoas desceram as águas do Rio Jordão, mas nenhuma delas aconteceu o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus desce as águas, o texto bíblico, a narrativa bíblica nos diz que quando ele saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito de Deus se manifestou como uma pomba, e do céu se ouvia uma voz que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não precisou bater no peito e dizer, eu sou Deus, eu sou o Messias prometido. Não! A revelação se deu naturalmente. E aqui nós já temos uma grande lição para nós. Amados, nós precisamos imitar a Jesus, a humildade dele. Nós não precisamos expor nada a respeito de nós. É só esperar, é só aguardar. No tempo certo o Senhor nos exaltará. Aleluia. Você não precisa bater no seu peito e dizer, eu prego muito, eu conheço muito de Bíblia, eu conheço muito de música. Não! Fica no seu canto, vai fazer a vontade do Pai, vai esperando
momento certo. As coisas acontecem naturalmente. O próprio Cristo, ele não bateu no peito e disse: eu sou o Messias. Não, quem estava ali presenciou. Quem estava ali presenciou o momento, porque foi revelado diante de todos. Aqui nós já aprendemos isso. E nós não precisamos nos expor para ninguém. Dizer o que fazemos. Não precisa disso não. Faça aquilo que Deus te confiou. Aquilo que você voluntariamente se propôs a fazer. Faça. Não precisa ficar falando: eu faço isso e ninguém enxerga, eu faço aquilo e ninguém vê. Olha lá, não, irmão, não precisa disso não. Vai fazendo. O Senhor conta contigo e no momento certo o Senhor te exaltará. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. No momento certo o Senhor te exaltará. Outra lição que nós aprendemos com Jesus, na descrição deste momento da vida dele, no início do seu ministério, é que Jesus viveu e andou na dependência do Espírito Santo. O texto bíblico fala que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele foi conduzido. Ele estava então na direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Ele poderia se negar a ir para o deserto. Vou fazer o que lá no deserto? Misericórdia. Mas não. Ele estava totalmente entregue. Ele estava totalmente na dependência e na direção do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele se deixou ser conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito poderia conduzi-lo a outros lugares, a lugares com uma vegetação muito grande, a lugares com águas, rios, mas não, o Espírito do Senhor conduziu ele ao deserto. Uma pessoa natural não iria. Uma pessoa natural não iria. Mas Jesus estava totalmente entregue nas mãos do Espírito Santo de Deus. O homem natural não discerne as coisas de Deus, mas o espiritual sim. As coisas de Deus para o natural, para o homem natural, são loucura, mas para os espirituais, meu irmão, para os espirituais as coisas de Deus é poder, aleluia. Para o espiritual as coisas de Deus são extraordinárias. E Jesus, quando o Espírito conduzia ele pelo deserto, ele não indagou, não questionou. A única coisa que ele fez foi ir obedecer ao Espírito Santo. Aqui também nós aprendemos, irmãos, com Jesus. Precisamos viver na dependência e na direção do Espírito. E meu irmão,
questione. Não questione. Precisamos viver na dependência e direção do Espírito Santo de Deus. Temos que aprender isso. E coisa boa é aprender com Jesus, irmãos. Coisa boa é aprender com Jesus. Jesus não questionou o Espírito quando lhe conduzia. Não questionou não. Mas para o deserto, não questionou não, ele foi. Ele foi. Outra coisa, Jesus estava tanto na dependência do Espírito Santo, que ele estava em total consagração. Em total consagração. Total consagração. A Bíblia nos diz que foram 40 dias jejuando. 40 dias. Jesus estava se preparando para uma grande batalha espiritual. Aleluia. Jesus entendia que se o Espírito estava lhe conduzindo para o deserto, era porque algo muito grande estava diante dele, algo muito grande estava para acontecer. E ele então estava se revestindo espiritualmente para então poder passar por aquele momento. E aí outra lição nós aprendemos com Jesus, com a palavra. O Senhor não permite que nós passemos por uma luta ou tentação que nós não possamos suportar ou superar. O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado. Mas não somente fez isso, conduziu ele para o deserto para ele ser tentado e, não, pronto, aí se vira, não. Foi então preparando Jesus. O Senhor, quando permite que nós passemos por uma prova ou uma tentação, Ele já vai nos preparando, meu irmão. Ele vai preparando você para passar por isso. Só que acontece o seguinte, que muitas vezes nós não percebemos que Ele está nos preparando para uma grande luta, para uma grande batalha, para uma grande prova, para uma grande tentação. E é por isso que nós precisamos ter muita sensibilidade espiritual. É por isso que nós precisamos estar atentos 24 horas. Não dá para ficar um segundo desapercebido. Você nem imagina a prova, a tentação que te espera para amanhã. Mas o Senhor, que já sabe de todas as coisas, já está falando contigo nesta noite, para que você esteja preparado, para que você esteja preparada para enfrentar. Louvado seja Deus! Aleluia! Nós sabemos que o texto narra a tentação que Jesus passou. A tentação que Jesus passou ali no deserto. Jesus estava preparado espiritualmente. Ele não foi para a batalha despreparado, não. Ele não foi para a batalha despreparado. Não vá para a batalha despreparado, irmão. Não vá para a batalha despreparada, irmão. Nós temos as
equipamentos necessários. Armadura, escudo, espada, tudo. O Senhor nos oferece todo dia. Só não usa quem não quer. Só não usa quem não quer. Mas quem tem real noção das batalhas que lhe esperam, aleluia, vive preparado, com a armadura, com o escudo, com a espada, com tudo, aleluia, para enfrentar as batalhas que virão. Quem entende, quem compreende, já está preparado. E se prepara todo dia. Não podemos estar desapercebidos um segundo sequer. O inimigo da nossa alma, ele é um oportunista. Ou porque o Senhor, a senhora, acha que ele foi tentar Jesus lá no deserto, depois de 40 dias de jejum. Ele é oportunista. A primeira tentação foi logo sobre aquilo que alguém que está depois de um período em jejum, pensa em fazer o que é? O de jejum. Comer algo. Ele é oportunista. Ele aproveitou a ocasião. Meu irmão, se ele foi oportunista com Jesus, ele sabia muito bem quem era Jesus, irmãos. Ele sabia muito bem, tem até músicas por aí, hinos aí, que dizem que quando Jesus foi crucificado, teve festa no inferno, teve coisa nenhuma. Ele sabia quem era Jesus, qual era o propósito dele, ele sabia muito bem. O que ele quis fazer é impedir que Jesus chegasse na cruz. Ele quis impedir que Jesus chegasse ao seu propósito. O diabo sabia muito bem quem era Jesus, e é por isso que ele estava tentando Jesus daquela maneira no deserto. Se ele foi oportunista com Jesus, quis aproveitar uma situação, você acha que comigo e com você não vai ser diferente? É para nós refletirmos. É para nós refletirmos. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele não brinca em serviço. Ele não brinca. Ele leva a sério o seu papel. E nós, como servos de Deus, precisamos também levar a sério o nosso papel, aleluia, e estar em constante vigilância, buscando a Deus, aleluia, ininterruptamente. Meu irmão, não podemos deixar, irmãos, de buscar a face de Deus, não podemos deixar de estar em comunhão com Deus, não, em nenhum momento, em nenhum segundo. Um segundo basta para o inimigo da nossa alma aproveitar. Um segundo basta. Ele espera a oportunidade. E se ele vê a oportunidade, ele não perde tempo. Ele aproveita. O texto nos leva a crer que Jesus só sentiu fome depois do 40º dia de jejum, irmãos. Depois de 40 dias teve fome. Ele não foi no 39º, nem no 38º dia, não. Foi no 40º, porque Jesus teve fome. Aí ele falou, é agora. Essa é a oportunidade. Se Jesus não estivesse preparado, ele teria cedido na primeira tentação. Repito, ele não estava lá sendo tentado como Deus, era como homem. Se ele não estivesse preparado, ele teria cedido na primeira tentação. Ah, meu irmão. Mas o inimigo quebrou a cara, porque Jesus estava pronto, preparado, pegando
esteja preparada. Não fique desapercebido, meu irmão. Não fique desapercebida, minha irmã. Esteja preparada, pronta, pronto para o embate. Aleluia. Aleluia. Jesus estava muito bem preparado. E na hora do embate, não teve chance para o inimigo. Mas como disse, ele poderia ter cedido na primeira tentação, poderia ter cedido na segunda, poderia ter cedido na terceira, mas não. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. E meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, nós aprendemos outra lição. Quem permanece fiel ao Senhor, jamais fica decepcionado. Aleluia! Jesus foi fiel até a última tentação. Até a última. Mas Jesus estava preparado, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de unção, cheio de autoridade. E aí o texto bíblico diz que então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Jesus venceu. Aleluia! E então foi servido pelos anjos. Foi a providência de Deus que chegou, meu irmão. Quem é fiel ao Senhor recebe de Deus a providência. Aleluia! Amados, aleluia. Hebreus 10, versículo 19 a seguir diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, empenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus amados, quem permanece fiel ao Senhor, prova da fidelidade de Deus e recebe de Deus o cumprimento da promessa. Aleluia! Seja fiel ao Senhor, não ceda às tentações, não ceda diante das provas, não ceda, se prepare cada dia mais, buscando a face de Deus, se enchendo do Espírito Santo, se revestindo de poder, meditando na palavra, orando, consagrando, santificando. O Senhor quer uma igreja cheia do seu Espírito, para que possa vencer os embates espirituais. A luta é constante, meu irmão. A batalha não para, não cessa. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, no mundo espiritual está acontecendo uma grande batalha. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus também diz
anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra-os. Aleluia. A mão poderosa de Deus está sobre nós. A mão poderosa do Senhor está sobre a nossa família. Mas nós precisamos, irmãos, com muita responsabilidade, buscar a face de Deus constantemente. Não podemos vacilar um só segundo. Não podemos vacilar um só segundo. Aleluia, Jesus. Não precisa, meu irmão, Aleluia, Jesus. ficar inquieto com nada. Espera em Deus. Confia em Deus. Confia nele. Confia no Senhor. Aleluia. Ainda no capítulo 10 Aleluia, Jesus. da carta aos Hebreus, versículo 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não dá para inverter, irmãos, as coisas. Primeiro nós temos que fazer a vontade de Deus, e depois nós vamos alcançar a promessa. Tem que primeiro fazermos a vontade de Deus, para depois nós vermos a promessa se cumprir. A promessa é consequência da nossa fidelidade a Deus. O cumprimento da promessa na nossa vida é consequência da nossa fidelidade ao Senhor. Jesus só foi vitorioso naquelas tentações porque ele estava decidido totalmente a se submeter à vontade do Pai. Precisamos, irmãos, decidir totalmente viver segundo a vontade do Pai. E a promessa vai se cumprir na nossa vida. Antes de entregar o microfone ao nosso pastor, retornar a ele, eu gostaria de saber se há entre nós alguém que gostaria de tomar a decisão por servir a Jesus nesta noite, entregar a sua vida a Cristo, ter uma nova vida com Deus. Gostaria de saber se há entre nós alguém que deseja nesta noite reconciliar-se com o Senhor. Essa é a oportunidade que o Senhor concede. Você que está entre nós e ainda não firmou um compromisso com Cristo, você tem a oportunidade de, nesta noite, fazer uma aliança com Deus, fazer um compromisso com Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo, você decidiu por trilhar uma outra estrada, mas nesta noite, o Senhor te chama de volta à presença dEle, e te diz que Ele continua te amando. Ele continua te amando. Venha esta igreja para orar pela tua vida. O Pai está de braços abertos para te receber. Há alguém nesta noite que deseja tomar essa decisão? A igreja, se coloque de pé, por gentileza. Aleluia!
alguém que deseja tomar essa decisão nesta noite? A oportunidade está aberta. Este é o momento oportuno. Esta é a noite que o Senhor preparou para você tomar a decisão de servi-lo, para você retornar à casa paterna. Aleluias. Se não há, que o Senhor possa conceder uma outra oportunidade. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele falou conosco nesta noite. Ele nos alertou, irmãos. Ele nos alertou nesta noite. Vamos pedir a Ele para que nos fortaleça, para que nos encha com o Teu Espírito, para que em nós haja o desejo por meditar mais na Sua palavra, que em nós haja o desejo de orar mais, de buscar mais a Sua presença. Vamos orar e pedir ao Senhor neste momento. Senhor, Pai amado, Deus santo e poderoso, nós louvamos a Ti, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque neste dia o Senhor tem falado conosco de uma maneira muito especial. Desde cedo o Senhor tem nos alertado, Pai. Isso, ó Deus, é o Teu cuidado para conosco, é o Teu imenso amor, Pai, a Tua preocupação para com as nossas vidas, porque o Senhor não deseja que algum de nós se perca, Pai. O Senhor não deseja isso. O desejo do Teu coração é que todos nós a cada dia tenhamos mais comunhão, mais intimidade contigo, Pai. Oh Senhor, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que somos frágeis, somos limitados, somos, meu Deus, tão fracos, ó Deus. Por isso pedimos ao Senhor, por favor, Pai, nos carrega em Tuas mãos, nos fortalece, Senhor, nos enche com Teu Espírito, ó Pai, que em nós haja o desejo ardente de meditar mais na Tua palavra, que em nós haja o desejo ardente, Senhor, de consagrar mais a nossa vida, de jejuar, de santificar. Oh meu Deus, que nós, ó Pai, venhamos orar mais, buscar mais a Tua face, que venhamos, ó Senhor amado, a cada dia nos humilhar mais, ser mais humildes, reconhecer o Teu senhorio, a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua grandeza, Senhor, que a cada dia venhamos nos submeter cada vez mais a Ti, Senhor. Por favor, Pai amado, nos ajuda, Senhor, abençoa esta igreja, ó Pai, abençoa, Senhor, este povo é Teu, foi comprado com Teu sangue, Senhor, abençoa, fortalece o Teu povo, ó Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus abençoe o presbítero Josafá pela maravilhosa palavra. Deus falou conosco nessa noite. Deus abençoe toda a igreja. Que o Espírito Santo continue cuidando da gente, como Ele sempre cuida muito bem, não é? Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Que os irmãos tenham um bom final de dia, não é? E uma semana
de vitória na presença, de grandes livramentos, irmãos. Que Deus dê a você, a sua família, aos seus filhos, ao seu esposo que vai trabalhar, a sua esposa que sai para trabalhar. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde na ida e na volta, não é, irmão Silvio? Que Deus nos abençoe, em nome de Deus. Que Deus nos oculte dos olhos dos adversários, dos salteadores. Que quando nós estivermos passando, se eles estiverem por lá à espreita, ou eles não nos vejam, ou então eles vejam uma grande multidão conosco e sai correndo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Presbítero Pedro, o senhor e a sua esposa, irmã Heloísa, isso é sempre bom tê-lo entre nós. Deus abençoe a vida dos amados irmãos.